No próximo dia 23 de setembro ele fará aniversário. Vocalista do grupo RPM, um dos ícones do rock nacional nos anos 80. Estamos acontecendo aqui e o rock acontecendo desde que o rock é o rock. Amanhã é o dia do rock, né, Paulo? É verdade, é um dia internacional do rock. Uhum. E a gente precisa realmente de alguns elementos que o rock estabeleceu como diferencial para nos lembrar que ele não é apenas um gênero musical, mas também uma filosofia, uma atitude, uma postura diante da vida, uma postura crítica, uma postura que nos acompanha desde da revolução sexual dos quadris de Elvis Presley até as canções fortemente pacifistas do Bob Dylan e chegando ao movimento punk. Enfim, é um gênero que instiga e nos deixa cada vez mais conectados com o mundo todo, com a tecnologia. Realmente já se cantou diversas vezes aí o fim do rock, a morte do rock, mas todo dia 13 de julho ele volta para nos lembrar que ele está muito vivo, graças a Deus. Eu tenho um pouco mais de idade, que você vai fazer 51 em setembro agora, né, Paulo? Sim. Então, eu fui apresentado ao rock quando eu tinha 12, 13 anos e de lá pra cá nunca mais deixei de ouvir rock. É a primeira pele da música dos jovens ou dos adolescentes, né? Mesmo no Brasil, a gente não pode esquecer, quer dizer, eu compreendo que o jovem de hoje nem entenda o que eu vou dizer agora, mas como nós já vivemos isso aí, é difícil hoje acreditar que Roberto Carlos foi um dos precursores do rock no Brasil, né? Uhum. O Roberto, que obviamente se colocou como o rei da canção romântica e tal, na verdade conquistou o coração e a imaginação da nossa geração com canções bem rock and roll, com guitarra elétrica, Eu Sou Terrível, que tudo mais vai pro inferno e tal. Então, mesmo que você tenha chegado depois aos Beatles, aos Stones, através do Roberto ou da Jovem Guarda ou de qualquer outro movimento, é um tipo de música que realmente faz parte da história do nosso tempo e está cada vez mais viva. A prova disso são os primeiros acordes aí da nossa música que você acabou de dar uma palhinha aí pra galera. E veja que o Brasil está sendo contemplado com a vinda das grandes bandas internacionais. O Black Sabbath está de volta e vai se apresentar no Brasil. The Purple já passou também por aqui. Estava assistindo uma matéria outro dia sobre a carreira, a história do Pink Floyd, que é um dos meus favoritos. Mas aqui no Brasil nós temos bandas ótimas. Você, por exemplo, está curtindo, além, é claro, do RPM, o que mais você gosta de ouvir de rock no Brasil, Paulo? Olha, do rock nacional, a gente teve essa explosão do chamado o B-Rock, o rock dos anos 80, que se estabeleceu como um clássico, né? Agora, o que aconteceu de lá para cá é que houve a resposta dos outros gêneros e, como você falou, a gente hoje recebe a visita de todas as grandes bandas, né? Então, o rock nacional vai estar sempre disputando espaço com o rock anglo-saxão. Então, o que a gente vê aí outros gêneros incorporando elementos de tecnologia, elementos cênicos que o rock, de certa forma, criou, mas fazendo isso com muita competência também. Eu acho que, como eu falei, o rock não é só um tipo de música. Então você vê elementos de rock and roll hoje em diversos outros gêneros. Você vê, por exemplo, na guitarra baiana, na guitarra do Armandinho, do Bel, do Chiclete, você vê um elemento de rock and roll. Eu mesmo sou amigo do Durval, do Asa de Águia, é um cara que adora rock, adora Led Zeppelin, adora Pink Floyd. Então você vê aí a maneira como, principalmente a nova geração do sertanejo universitário, incorpora o visual e tudo mais, né, os penteados. Então a gente vê que o rock and roll é também muito influente na questão do estilo e contamina todo mundo. Tá faltando, me parece, faz tempo que não se tem conhecimento no Brasil, existe o Rock in Rio, mas na minha adolescência e juventude eu fui a 2 festivais de rock, um em Iacanga, ali na região de Bauru, e outra na Fazenda das Antas, lá em Poços de Caldas. Então foi montado um enorme palco, todo mundo acampando de um lado de cá, tipo o Woodstock. Acho que podia ser revitalizado isso, não, Paulo? Eu estive lá, Águas Claras, realmente era o espírito de Woodstock. Foram 3 dias de grandes nomes. Eu lembro de shows memoráveis lá. Terço, né?
estava lançando o Luar, Hermeto Pascoal, que ficou tocando até o dia amanhecer na beira do palco, Raul Seixas, Gonzaguinha. O Terço, lembra da banda O Terço? O Terço, o Seu Valença, foram grandes shows. Eu fui, fiquei acampado também 3 dias lá, o pessoal, todos os bichos grilos lá tomando banho de rio, foi uma experiência. E a Canga passou para a história como o nosso Woodstock. Eu acho que esses festivais acabaram, Adilson, se profissionalizando, e hoje o que se tem são festivais um pouco mais, digamos, corporativos, né, maiores, como o próprio Rock in Rio, como o Lollapalooza, que foi criado pelo Perry Farrell do Jane's Addiction. É um festival que já tem vários anos, tem uma tradição, e outros festivais aí, Coachella e tal, no mundo todo, que se estabeleceram como eventos mais, digamos, adequados ao que o rock se tornou, né? O rock realmente se incorporou ao dia a dia, a vida de todo mundo tá ligado realmente a uma estrutura maior. Se por acaso, por um lado, nós não temos o romantismo, né, os sonhos hippies de Woodstock, também corre-se menos o risco de se viver novamente o pesadelo que se viveu em Altamont, que está registrado naquele filme antológico Gimme Shelter, né, que foi um show que os Stones deram de graça para terminar a turnê de 69, que foi, infelizmente, ficou marcado como o show onde um negro, um fã negro, foi assassinado pelos Hell Angels na frente do palco, na cara dos Rolling Stones, e marcou então o fim de uma era que o John definiu como o sonho acabou, né? Então, acho que os festivais hoje são realmente um grande sucesso, independente do rótulo, né? Independente do perfil. Alguns trazem grandes nomes, alguns trazem nomes mais alternativos, mas aquela inocência que nós vivemos em Akang, Águas Claras, em Woodstock, acho que aquilo não é possível se resgatar mais, vai ficar quem foi. Quem foi. Estou conversando com o Paulo Ricardo, cantor Paulo Ricardo, aquele que tem 13 músicas em novelas da Globo e 2 no SBT, também para o Big Brother fez a abertura. Novos planos, pensa em outra vez participar de alguma novela, como foi na novela Esperança em 2002, Paulo? Olha, eu acabei de fazer 2 participações como ator, mas não em novela. O que a gente está vivendo hoje, por conta de algumas mudanças na lei do audiovisual, as emissoras, principalmente as emissoras de TV a cabo, estão sendo obrigadas a gerar pelo menos 40% de conteúdo nacional. Então estão acontecendo mais minisséries, mais sitcoms e tal. Eu participei, fiquei muito feliz, me diverti muito participando dessa série da Fernanda Young, Perdidas na Yoga, que acontece no GNT todas as quartas às 11 da noite. E participei como ator, uma comédia, foi muito legal. E participei também com a Paloma Duarte e o Heitor Martínez do seriado que se tornou o filme, aquele grande filme, aquela grande bilheteria do cinema nacional com Tony Ramos e a Glória Pires, Se Eu Fosse Você. Aquilo vai virar uma minissérie, e eu participei de um dos episódios que deve ir ao ar em novembro pela Fox. Também fiz a narração de um documentário da Fox, anos 80, a década que nos criou, um trabalho muito legal, nunca tinha feito nada como narrador e tal. E esses foram os trabalhos que surgiram como ator, mas uma novela assim, novelão mesmo, eu acho difícil, porque é muito absorvente, é um negócio que você, como disse uma vez o Zeca Camargo, você tem que se mudar lá pro Projaquistão, e a vida fica um pouco isolada, mas me dá muito prazer trabalhar como ator. Mas o que a gente está fazendo agora é o lançamento do DVD dessa turnê Electra, que já estamos aí comemorando mais de um ano rodando o Brasil, e o CD, né, dessa embalagem dupla, né, com um CD e um DVD. O CD vai trazer 3 ou 4 músicas inéditas, e uma delas é essa que a gente está lançando essa semana, chamada Primavera Tropical, que faz um comentário bem crítico, bem rock and roll, sobre essas manifestações e o momento histórico que o Brasil está vivendo agora. Legal. Bom ouvi-lo aqui no nosso Difusora Acontece, na Rádio Difusora de Jundiaí. Eu já fui a show seu aqui no Clube Jundiaense faz uns 4, 5 anos. Apareça, meu brother. Um grande abraço. Obrigado, Adilson. Fica com Deus. O pessoal pode nos contactar no rpmoficial.com.br.
Tá aí o cantor, essa fera da música brasileira, do rock brasileiro, Paulo Ricardo, líder da banda RPM, a música Primavera, essa que você tá ouvindo aí agora. Escute só.